Bom, vamos falar agora sobre certificado digital. Vamos supor a seguinte situação: uma transação bancária. O banco lhe divulga a chave pública dele. Você cifra a sua chave simétrica usando a chave pública do banco. Essa chave simétrica será utilizada durante aquela sessão de uso, que é o determinado tempo conectado ao site do banco. Você fornece sua chave, agora cifrada, para o banco. Apenas o banco, que possui a chave privada equivalente à sua própria chave pública, poderá decifrá-la. A partir daí, a comunicação será segura. Mas quem garante que aquela chave pública divulgada como se fosse do banco seja realmente dele? Para resolver essa questão, entra a figura do certificado digital. O certificado digital funciona como uma espécie de carteira de identidade virtual que permite a identificação segura do autor de uma mensagem ou transação em rede de computadores. O processo de certificação digital utiliza procedimentos lógicos e matemáticos bastante complexos para assegurar confidencialidade, integridade das informações e confirmação de autoria. O certificado digital é um documento eletrônico, assinado digitalmente por uma terceira parte confiável que identifica uma pessoa, seja ela física ou jurídica, associando-a a uma chave pública. As principais informações que constam em um certificado digital são chave pública do titular, nome e endereço de e-mail, período de validade do certificado, nome da autoridade certificadora que emitiu o certificado, número de série do certificado digital e assinatura digital da AC. ICP Brasil. A infraestrutura de chaves públicas brasileira é uma cadeia hierárquica e de confiança que viabiliza a emissão de certificados digitais para identificação do cidadão quando transacionando no meio virtual, como a internet. A ICP Brasil é composta por uma cadeia de autoridades certificadoras, formada por uma autoridade certificadora raiz, a AC raiz, uma autoridade certificadora, que é a C, e autoridades de registro, que são as ARs, e ainda por uma autoridade gestora de políticas, ou seja, o Comitê Gestor da ICP Brasil. Aqui nós temos uma estrutura resumida da ICP Brasil, tá? Onde nós visualizamos aqui apenas as autoridades certificadoras de primeiro e de segundo nível. Então nós temos aqui a AC raiz, tá? Temos aqui uma autoridade certificadora de primeiro nível e abaixo da de primeiro nível nós temos uma autoridade certificadora de segundo nível, ok? Vocês podem ver que tem somente uma autoridade certificadora raiz, temos várias autoridades de primeiro nível, né, a C de primeiro nível, também temos várias de segundo nível. A AC raiz, mantida pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, assina digitalmente os certificados das autoridades certificadoras de primeiro nível, que, por sua vez, essas assinam os de segundo nível. As ACs são responsáveis pelos certificados emitidos pelas autoridades de registro, unidades que fazem um serviço de balcão, ou seja, o atendimento direto ao cidadão. Abaixo podemos ver a AC Caixa, que é de primeiro nível, com as ACs de segundo nível e as respectivas ARs. Tá? Nós podemos visualizar aqui na imagem. Temos aqui a AC Caixa, que é uma autoridade certificadora de primeiro nível. E temos aqui a AC Caixa PF, que é uma de segundo nível. E logo abaixo dessa de segundo nível nós temos a autoridade de registro. Tá? Da mesma forma, nós temos aqui uma de segundo nível, a AC Caixa PF, e sua respectiva autoridade de registro. Tipos de certificado. Os certificados digitais são agrupados nos seguintes tipos: certificado de assinatura digital, A1,
A2, A3 e A4. São os certificados usados para confirmação da identidade na web, correio eletrônico, transações online, redes privadas virtuais, transações eletrônicas, informações eletrônicas, cifração de chaves de sessão e assinaturas de documento com verificação da integridade de suas informações. Temos também os certificados de sigilo, que é o S1, S2, S3 e S4. São os certificados usados para cifração de documentos, base de dados, mensagens e outras informações eletrônicas. Tipos de certificado A1 e S1. É o certificado em que a geração das chaves criptográficas é feita por software e seu armazenamento pode ser feito em hardware ou repositório protegido por senha, cifrado por software. Tá? Sua validade máxima é de 1 ano, sendo a frequência de publicação da LCR no máximo de 48 horas, e o prazo máximo admitido para conclusão do processo de revogação é de 72 horas. Certificados A2 e S2 é o certificado em que a geração das chaves criptográficas é feita por software e as mesmas são armazenadas em cartão inteligente ou token, ambos sem capacidade de geração de chave e protegidos por senha. As chaves criptográficas têm no mínimo 1024 bits. A validade máxima do certificado é de 2 anos, sendo a frequência de publicação da LCR no máximo de 36 horas e o prazo máximo admitido para conclusão do processo de revogação é de 54 horas. Temos agora os certificados A3 e S3. É o certificado em que a geração e o armazenamento das chaves criptográficas são feitos em cartão inteligente ou token, ambos com capacidade de geração de chaves e protegidos por senha, ou hardware criptográfico aprovado pela ICP Brasil. As chaves criptográficas têm no mínimo 1024 bits. A validade máxima do certificado é de 3 anos, sendo a frequência de publicação da LCR no máximo de 24 horas, e o prazo máximo admitido para conclusão do processo de revogação é de 36 horas. Certificados A4 e S4. É o certificado em que a geração e o armazenamento das chaves criptográficas são feitas em cartão inteligente ou token, ambos com capacidade de geração de chaves e protegidos por senha ou hardware criptográfico aprovado pela ICP Brasil. As chaves criptográficas têm no mínimo 2048 bits. A validade máxima do certificado é de 3 anos, sendo a frequência de publicação da LCR no máximo de 12 horas e o prazo máximo admitido para a conclusão do processo de revogação é de 18 horas. Vamos ver agora os formatos de certificado. Então nós temos aqui o PKCS, que é o Public Key Cryptography Standards. São especificações produzidas pelos laboratórios RCA, em cooperação com desenvolvedores de sistemas de segurança do mundo, com o propósito de acelerar a implantação de criptografia de chave pública. Publicado pela primeira vez em 1991, como resultado de reuniões com um pequeno grupo de pioneiros da tecnologia de chaves públicas, os documentos PKCS tornaram-se amplamente referenciados e implementadas. É interessante fazer uma pesquisa para conhecer os padrões que vão do PKCS-1 ao PKCS-16. Então vamos ver aqui 2 dos mais conhecidos, que é o PKCS-11. Um deles é o PKCS-11, que é o Cryptographic Token Interface Standard. Especifica uma API chamada Cryptoc para dispositivos que possuem informações criptográficas e executam funções criptográficas. Utilizado para tokens e cartões inteligentes, os chamados Smart Card. Nós temos também o PKCS-12,
especifica um formato portátil de armazenamento ou transporte de chaves privadas de um usuário, certificados, etc. Então, os outros formatos aí do PKCS, é interessante que você dê uma pesquisada para se informar a respeito dos outros formatos do PKCS. Então, vamos ver agora sobre os formatos de certificado. É o PEM. É o formato mais comum fornecido por uma AC. Tá? Normalmente tem as seguintes extensões: PEM, CRT, CER e KEY. Eles são codificados em base 64, em formato ASCII e contém declarações Begin Certificate e End Certificate. Os certificados do servidor, certificados intermediários e as chaves particulares podem todos ser colocados no formato PAM. É um DER codificado em base 64. DER é uma forma binária de um certificado ao contrário do formato PAM ASCII. Às vezes tem a extensão DER, mas frequentemente utiliza-se a extensão CER. Como existem certificados com a extensão CER, tanto no formato DER quanto no formato PAM, a única forma de saber de qual tipo se trata é abrir o arquivo e verificar se o mesmo é um ASCII ou um binário. Todos os arquivos de certificados e chaves privadas podem ser codificados no formato DER. O DER é normalmente utilizado na plataforma Java. Tipos de arquivos, extensões. Tá? Então, os tipos de arquivos a seguir se referem às extensões dos arquivos de certificados digitais. CER, certificado CER codificado. Algumas vezes trata-se de uma sequência de certificados. DER é um certificado DER codificado. PAM, certificado codificado em base 64. P7B, segue o padrão PKCS7. Estrutura Signed Data, sem dados, apenas os certificados ou as LCRs. P7C é o mesmo que o P7B. Tá? P12 segue o padrão PKCS12, pode conter certificados públicos e chaves privadas, protegidas por senha. PFX é o mesmo que o P12. Como obter um certificado digital? Primeiro, você tem que escolher uma autoridade certificadora da ICP Brasil. Tá? O segundo passo é solicitar no próprio portal da internet da autoridade certificadora escolhida a emissão de certificado digital de pessoa física, por exemplo, um eCPF e ou pessoa jurídica, no caso seria um ente CNPJ. Os tipos mais comercializados são A1, validade de 1 ano, que é armazenado no computador, e o A3, que é validade de até 3 anos, armazenado em um cartão ou token criptográfico. Para a emissão de um certificado digital, é necessário que o solicitante vá pessoalmente a uma autoridade de registro, uma AR, da autoridade certificadora escolhida para validar os dados preenchidos na solicitação. Esse processo é chamado de validação presencial e será agendado diretamente com a AR, que instruirá o solicitante sobre os documentos necessários. A AC ou a AR notificará o cliente sobre os procedimentos para baixar o certificado. Quando o seu certificado digital estiver perto do vencimento, este poderá ser renovado eletronicamente, uma única vez, sem a necessidade de uma nova validação presencial.